Segundo o IBGE, mais de 40 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Eles estudam, trabalham e se relacionam como qualquer pessoa, mas o país ainda não consegue atender a todas as demandas de acessibilidade necessárias. Para mostrar que todas as pessoas com deficiência podem ter qualidade de vida, o Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS, disponibiliza softwares, aparelhos e intérpretes como a que está ao meu lado, para alunos, professores e servidores da universidade. E por isso, todo este programa contará com tradução em Libras, legendas e audiodescrição. São apresentados a intérprete de Libras Adriana Arioli, do lado esquerdo do vídeo, da cintura para cima, vestindo blusa marrom, e ao seu lado, Felipe Goldenberg, repórter da URGS TV, vestindo blusa cinza. Vera Lúcia, psicóloga do Incluir, do peito para cima, vestindo uma blusa preta e por cima dela um casaco branco com pedrinhas cinzas e um colar com pingente retangular com desenhos dentro. Ao fundo, livros e documentos. O Incluir, ele é o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade, né? Ele foi criado em julho de 2014. Existe um programa nacional que prevê a implementação de núcleos de acessibilidade nas instituições de ensino, que, entre outras coisas, menciona que a gente tem que poder minimizar e reduzir e extinguir barreiras, né, de acessibilidade que as pessoas encontram para acessar os espaços institucionais, né, sejam de informação, de arquitetura, de comunicação, de recursos pedagógicos, né, uma série de questões que a gente precisa minimizar e, na verdade, resolver, né. Fernanda Lanzarini, assistente social do Incluir, do ombro para cima, vestindo uma blusa verde água e um colar com muitas bolinhas. Ao fundo, um estabilizador, monitor e teclados pretos, um caderno e uma pasta verde. É importante a gente lembrar, né, que historicamente esse segmento tem sido invisível, né, pela sociedade, assim, não tem tido muita voz e vez. E o papel do Incluir e da universidade como um todo, né, enquanto instituição, é de dar condições para essas pessoas que ingressam no meio acadêmico, né, seja para trabalho ou para o ensino superior. Marinês Lorenz, servidora do Incluir, do ombro para cima, vestindo uma blusa de manga comprida branca com desenhos de várias borboletas de diversas cores. Ao fundo, um telefone cinza e uma lupa eletrônica de cores laranja e branco. As pessoas normalmente têm um estereótipo de pessoa com deficiência muito fechado. Então, tem que ser totalmente surda, ou então, precisa ser totalmente cega, ou então, tem que usar cadeira de rodas ou muletas. Ou então a pessoa com deficiência ela vive isolada. Eu acho que o Incluir ele vem para quebrar esses papéis, né, esses estereótipos que existem. Então, para mostrar que uma pessoa com deficiência ela pode ter acesso à informação, ela tem como verificar os recursos que ela pode melhorar a sua vida, que ela pode frequentar uma universidade, que ela pode exercer o seu trabalho profissional de maneira adequada. Então, vou mostrar que as pessoas com deficiência não são simplesmente aquelas que ficam em casa, reclusas que não fazem nada, que eles podem exercer uma vida social tranquila, fora daquele padrão que as pessoas normalmente imaginam. O Incluir ele tem duas linhas de ações gerais, assim. Uma delas é essa que a gente tem chamado de articulação entre as diversas áreas da universidade para a promoção da acessibilidade, para que cada setor consiga atender aquela pessoa que chegou naquele momento e esteja capacitado para isso. E tem uma outra linha de ação que ela é muito importante também, que é a produção, né, de apoio técnico para as pessoas com deficiência, né? E aí são diversos recursos e serviços que são oferecidos. Patrícia Gabriela, bolsista do Incluir, do peito para cima, usando um vestido preto com bolinhas brancas e por cima um bolero preto. Ao fundo, 2 monitores. O Incluir ele disponibiliza os materiais em braille, em fonte ampliada, se for o caso também em áudio. O Incluir também disponibiliza a lupa eletrônica para pessoa com baixa visão, disponibiliza também notebooks que tem softwares como JAWS, que é leitor de tela, NVDA também, que é leitor de tela. Aí, se for algum material que a gente não tem aqui disponível, o Incluir ele compra também, tudo dependendo da necessidade do aluno. São mostrados os materiais que são adaptados pelo Incluir. Capa para o material adaptado em braille, desenho em alto relevo e o mapa mundi adaptado para o vestibular da URGS. Eu acredito que o Incluir é um setor estratégico para
desmistificar, né, a questão da deficiência no espaço institucional. Claro que com isso, com essa circulação das pessoas com deficiência nesse espaço, a gente também está promovendo que elas consigam, que o aluno que não tem deficiência também tenha contato com pessoas com deficiência e que isso, né, de alguma forma se expanda para outras áreas, né, de trabalho, enfim, de estudo, fora da instituição, né. Essa mobilização que acontece no dia a dia, no cotidiano, né, a gente já consegue acompanhar nesse processo grandes mudanças, assim. É claro que a gente está falando de micro mudanças, assim, né, mas elas são expressivas, são importantes, né, para qualificar, né, o trabalho da instituição toda, né. O vídeo mostra o uso da lupa eletrônica de cor laranja e branco nos materiais adaptados, aumentando a fonte do texto. Bianca Pontin, professora surda, vestindo calça preta, blusa vermelha e por cima um colete aberto preto e um colar com muitas pedras e um pingente em formato de estrela. Ao seu lado, o intérprete de língua de sinais Luiz Daniel interpretando sua fala, vestindo calça jeans e uma blusa preta com detalhes brancos nas mangas e na gola. Ao fundo, uma mesa com 4 computadores e do lado direito um aparelho de televisão de tubo na cor cinza. Então, para os professores ou servidores ou estudantes da universidade, eles podem solicitar o serviço do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade através do e-mail, solicitar um agendamento de intérprete, por exemplo. E que tipo de serviço que o Núcleo pode oferecer? O serviço de tradução e de interpretação. A interpretação são em ocasiões de encontros presenciais em que os surdos precisem interagir com outras pessoas, seja em aulas teóricas ou aulas práticas ou outras situações. Isso seria para os estudantes surdos, por exemplo, que as aulas são ministradas em língua portuguesa, uma língua oral, e então há o serviço de interpretação. E o serviço de tradução, que também é solicitado, é, por exemplo, quando há a questão do texto escrito, quando o surdo tem que lidar com o texto escrito e precisa de uma tradução desse texto para a sua primeira língua, que é a língua de sinais. Então, a tradução, por exemplo, quando há um encontro entre pessoas de 2 países diferentes, ocorre, né, a necessidade dessa tradução. Bom, espero que futuramente haja mais pessoas de outros países, por exemplo, aqui na universidade também, solicitando esse tipo de tradução. O vídeo mostra 4 intérpretes conversando em libras, um quadro branco com desenhos de sol, de mãos, barco, tocha e a palavra URGS. Luiz Daniel, intérprete de libras, do ombro para cima, vestindo blusa preta com detalhes brancos nas mangas e gola, e ao fundo, uma estante com muitos livros e fitas cassetes. O intérprete está presente em sala de aula, ele está presente em palestras, ele está presente nos espaços onde os surdos precisam ter uma interação com pessoas ouvintes que não sabem a língua de sinais. Eles têm acesso às aulas, a palestras, orientações individuais, no caso dos alunos, reuniões, no caso dos professores. São vários os serviços que as pessoas com deficiência podem obter através do núcleo. Uma mulher sentada usando óculos de grau, vestindo blusa vermelha de manga comprida e lendo um texto que está sobre a mesa. Ao seu lado, uma intérprete sentada, vestindo calça jeans e uma blusa azul marinho. Ela está sinalizando para uma mulher surda sentada à sua frente, que veste calça jeans, blusa escura e um casaco cor salmão. A doutoranda surda Camila Guerra sinaliza e a intérprete Adriana Arioli traduz sua fala. Ambas estão sentadas. Eu estou bem satisfeita, né, estudando na URGS, me sinto bem satisfeita, tem intérprete, mas também são poucos intérpretes. É necessário que aumente este número de intérpretes, porque atualmente na URGS os alunos surdos estão aumentando, tanto de mestrado quanto de doutorado. Para o próximo ano acredito que vai aumentar ainda mais. E o problema é, então, para os intérpretes, como é que atendem a todas essas demandas? Como é que eles se dividem? Né? Então tem que abrir realmente concurso, mais vagas,
né, e não poder ter essa limitação para que, de fato, né, a acessibilidade possa acontecer na URGS. A doutoranda surda Camila Guerra fica de pé sinalizando à frente de um quadro branco e Adriana Arioli traduz sua fala. Eu estou um pouco nervosa, né? Vou tentar me apresentar então para vocês. Quando iniciaram as aulas ainda não havia intérprete, então vou aproveitar esse momento para me apresentar. Eu sou Camila, eu faço doutorado na URGS e também sou bolsista da CAPES. A minha orientadora é a professora Lucila Santa Rosa. A minha experiência anterior com o TCC foi na educação à distância, nos ambientes de ensino-aprendizagem, especificamente no ensino de Libras para alunos surdos e ouvintes, a questão da Libras e do português. O meu mestrado, então, também foi na plataforma Moodle sobre o ambiente. Eu fiz um questionário. O mestrado, o tema dele, o foco era um curso de educação à distância. Eu fiz entrevistas com os alunos surdos do curso, num curso que tinha 2 polos de educação à distância, como seriam as questões de acessibilidade no ambiente. Se eles estavam conseguindo ter um processo de aprendizagem. E agora, então, no doutorado, o meu foco é o PLACE. O programa Incluir, no caso, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, é uma coisa relativamente nova para mim. Aqui, eu estou tendo a oportunidade de conhecer vários recursos e várias coisas que eu mesmo, sendo uma pessoa com deficiência, não tinha contato. Eu trabalhava na iniciativa privada e normalmente não se tem esse tipo de acessibilidade nas empresas. Então, do pouco tempo que eu tive aqui, o contato dos recursos que eu tive é muito importante. O vídeo mostra o funcionamento do programa Zoom Text, no qual ele auxilia usuários com baixa visão no aumento da fonte do texto. Abrir. Salvar. Mozilla Firefox. Sistema RH. WinRAR. Adaptação pedagógica. Tempo adicional para realização de provas. Orientações aos professores. Luiz Fernando, servidor da URGS, do peito para cima, vestindo camiseta verde água. Ao fundo, um computador, um telefone branco e uma linha braille. Na medida em que surgiu o Incluir, você tem um setor e pessoas a quem tu podes contactar diretamente na medida que surge uma necessidade de acessibilidade. Antes do Incluir, as coisas eram um pouco difusas, assim, quer dizer, quando eu fiz mestrado, por exemplo, então as coisas eram muito eram procuradas ou construídas a partir da minha orientadora. Profissionalmente aqui também, né? E as coisas eram muito centradas, enfim, nos colegas, né? na direção, enfim, que iam atrás das coisas. Então, na medida em que surgiu o Incluir, isso ficou mais fácil, né? De você ter um setor e pessoas que tu podes, enfim, questionar, recorrer e perguntar e solicitar ajuda e apoio, né? Através da combinação desses 2 dispositivos, quer dizer, um software, né, que é o Screen Reader, e essa linha braille eu consigo interagir com o computador de uma forma bastante boa, digamos assim. Luiz Fernando mostra o funcionamento da linha braille, com um teclado com vários pontinhos brancos que ficam em relevo no momento que o leitor de tela lê o que está escrito, possibilitando assim a leitura. Eduardo Cardoso, professor da URGS, do peito para cima, usando óculos de grau e vestindo camiseta branca. Ao fundo, painéis com textos e figuras, uma maquete em relevo do Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo e 2 pessoas. O Incluir, desde o início da pesquisa e outras atividades que a gente vem desenvolvendo na URGS, ele participa sempre no auxílio à produção de conteúdo, buscando a fruição de artefatos táteis e sonoros por pessoas com deficiência visual. Mariana Baierli, jornalista, do ombro para cima, vestindo blusa preta e por cima uma jaqueta preta. Ao fundo, painéis com textos e figuras, uma maquete em relevo do Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo e uma pessoa. Geralmente o que acontece? A gente vem até um museu e dificilmente tem essa preocupação com o público com deficiência visual. E aqui a gente provou justamente o contrário. Na verdade, a exposição está sendo toda pensada e repensada para as pessoas com deficiência visual. A gente teve acesso ali a maquetes táteis, a fotos de Porto Alegre todas descritas, então
com o aparelhinho de áudio a gente ia escutando a descrição detalhada dessas fotos e associado a isso a gente tinha diagramas que a gente podia tocar o formato dos prédios, detalhes da arquitetura, das portas, dos vitrais. Um mata-borrão sendo tocado. Mariana, que está com fone de ouvido, segura um aparelho branco e ouve uma audiodescrição de um prédio antigo de Porto Alegre. Mariana está tocando uma figura em alto relevo do mesmo prédio na cor laranja. Um homem com fone de ouvido e segurando um aparelho branco, ouvindo uma audiodescrição e tocando uma mini maquete da igreja Nossa Senhora das Dores. São passadas imagens da Nossa Senhora das Dores sendo tocada, o nome do Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo em braille sendo tocado e um homem com fone de ouvido que está tocando um sino. Eu vivo isso há muitos anos, né? Sou intérprete há 10 anos. Eu acho que trabalhar como intérprete é uma busca, uma busca incessante de conhecimento, de apropriação de conceitos, no sentido de ser capaz de dar conta de um processo de tradução, que não é algo fácil. Muita coisa tem que ser construída, muita coisa tem que ser vivida, tem que estar em circulação, muita informação tem que estar circulando para que um tradutor consiga realizar esse trabalho. Eliseu Reateg, professor da URGS, do peito para cima, vestindo uma camisa xadrez azul e cinza e ao fundo uma sala de aula com computadores e uma pessoa usando um deles. Eu considero o projeto muito importante porque cada vez mais a universidade recebe alunos com diferentes tipos de deficiência e ter um projeto que dá esse apoio aos alunos e aos professores é de fundamental importância. Não é a primeira vez que eu tenho um aluno com deficiência em sala de aula e a gente sabe das dificuldades que o professor enfrenta, principalmente a primeira vez que ele se depara. Ele não tem muito bem consciência de mudanças que ele tem que fazer no tipo de abordagem que ele tem nas disciplinas. E então poder contar com o apoio do projeto é muito importante. Eu faço curso Museologia desde 2013, então eu entrei no Incluir já no começo do meu curso. Então o Incluir está sendo para mim uma experiência muito enriquecedora porque eu quero trabalhar no meu TCC sobre acessibilidade em museus, que é pouco discutido no meu curso. Trabalhando no Incluir eu aprendi muito mais e eu tenho uma ciência maior sobre as dificuldades das pessoas com deficiência, não só na universidade, mas fora dela. Eu acho que a URGS e as instituições assim, de ensino como um todo, principalmente a URGS, por ser uma instituição pública, tem mais do que dever, tem essa responsabilidade mesmo de estar junto aos museus, preocupando com essa questão de tornar os espaços acessíveis, porque isso também faz parte da formação humana, da formação não só acadêmica, mas humana, é uma questão de responsabilidade social e é um dever que a gente tem em tornar qualquer tipo de exposição acessível, não apenas para quem não enxerga, mas para quem tem outras dificuldades. No meu caso eu tenho baixa visão, ou para quem não escuta, ou para quem tem alguma dificuldade motora, então tem que pensar em todos, porque uma exposição não pode ser feita para uma pessoa, para aquele padrão de pessoa, aquele padrão de ser humano que a gente imagina que é a pessoa perfeita, entre aspas, né, que vai lá, não tem nenhuma dificuldade. E a sociedade é plural, né? Quando me colocaram para servir aqui no Incluir, eu gostei da ideia e eu acho que, assim, para minha vida está sendo muito bom. Cada vez que eu faço um trabalho, que eu ajudo algum trabalho, que eu conheço algum recurso novo, ou que eu vejo que tem alguma possibilidade nova, talvez um desafio novo, de alguma coisa que eu não conheça, isso é muito bom. Cada vez que a gente vê uma pequena cena, assim, que fala de quanto que aquilo já mudou na vida daquela pessoa, daquele professor que está atendendo, daquele bolsista que, pelo contato com a pessoa com deficiência, já mudou sua proposta de TCC, por exemplo. Então, aquilo a gente vê que o trabalho está sendo feito mesmo. Acho que é esse o trabalho, né? Então, ele é cotidiano, ele é miúdo, pequeno, mas ele tem um efeito que a gente, né, espera que cresça e que apareça também. Enfim, eu me sinto muito satisfeita de estar na URGS. A URGS é como se fosse minha casa. Adoro muito estudar aqui, gosto muito de estudar aqui. Você pode entrar em contato com o Incluir pelos telefones 3308-4734 e 3308-4946 ou através do e-mail incluir@progesp.urgs.br. Para agendar um intérprete em Libras, envie um e-mail para agendamento.tios@progesp.urgs.br.